Boa tarde. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Ferreira, sou coordenadora geral do Grupo de Novos Empreendedores do Secov. É um prazer muito grande recebê-los aqui, alguns que já estão sempre conosco, outros que estão nos visitando pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, que nós possamos nos encontrar muitas vezes. Bom, gostaria que vocês colocassem os telefones no modo silencioso, para não atrapalhar, não dispersar. Fazer a indicação das nossas redes sociais. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do NE, nós temos no nosso site, secovne.com.br. Podem nos seguir no Instagram, secovne. As fotos são legais, não são só de empreendimentos imobiliários, nós não fazemos propaganda somente do grupo. E a nossa página no Facebook também, secovne. Pode... Tá sem o telão. Ah, tá. Desculpa. Estão espalhados. Eu não tinha visto telão aqui porque a gente está com a mesa diretora. Mas eu queria convidá-los que para o dia 12 de abril, no Grand Hyatt Hotel, vai acontecer o Summit Imobiliário em parceria do Secov com o Estadão. Esse evento contará com a presença de renomados palestrantes nacionais e internacionais, e o economista Armínio Fraga é uma das presenças confirmadas. Então, para se agendar, dia 12 de abril, Summit Imobiliário Brasil 2016. Do dia 27 a 31 de agosto, também, se vocês já puderem se agendar, vai acontecer a Convenção Secov, que será realizada aqui na sede do Secov. Normalmente são quase uma semana de eventos, que é a Semana Imobiliária, que a gente chama, e também são palestras incríveis, é uma experiência bem gratificante, acontece todos os anos. Aqueles que nunca ouviram falar e não puderam, procurem se informar melhor, podem também entrar em contato com a Elaine no final da nossa reunião e obter mais informações. Eu vou mencionar, mas o Leonardo, que está chegando, que é do nosso grupo, ele vai convidá-los para o nosso congresso, que vai acontecer dia 13 de junho, que vai abordar o tema liberdade de empreender no mercado imobiliário. Então, vai ser não é porque o congresso é nosso e eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas o tema vai ser muito palpitante. A gente quer realmente provocar tanto os espectadores quanto as pessoas que estiverem no púlpito falando e realmente falar sobre o nosso país e sobre todos os obstáculos, facilidades, tudo que a gente encontra para poder empreender no nosso país. 15 de junho, retificando, o melhor congresso do ano do NE, vai acontecer dia 15 de junho. Tá? Eu vou pedir a atenção de vocês para passar nosso vídeo institucional e também o do Ampliar, que é uma ONG que é apoiada pelo Secov. Ok? O Secov contribui decisivamente para a evolução das empresas do setor imobiliário e dos condomínios. Congrega todas as cadeias da atividade imobiliária, fortalecendo seus agentes para que eles ofereçam serviços inovadores e com qualidade. Nossos novos empreendedores estão aprendendo desde já a importância de trabalhar não só para si, mas para o bem comum. O Grupo de Novos Empreendedores surgiu em 2007 com o objetivo de formar novas lideranças dentro do setor imobiliário e do Secov. Nós promovemos palestras, debates, visitas técnicas, missões empresariais nacionais e internacionais, cursos de formação com vistas a potencializar, desenvolver e multiplicar os talentos já existentes e que ainda estão por vir dentro do setor. O NE tem fortalecido as relações do sindicato com a FIAPSE Brasil, trazendo mais para perto as principais questões mundiais e possibilitando a realização de missões internacionais, que têm trazido conhecimentos, relacionamentos e networking. Eu participo das atividades do NE desde o surgimento do grupo. Fui coordenador por 3 anos. A experiência adquirida e o relacionamento, participando das atividades, me ajudou não só no meu desenvolvimento profissional, mas a me preparar para ser vice-presidente do Secov.
agora é o nosso vídeo do Ampliar. Em dezembro de 1990, para ampliar oportunidades de jovens em situação de risco, nasceu esse projeto no âmbito do Secov São Paulo. Resgatar cidadania, construir dignidade, promover socialmente e, pelo mérito de cada um, ampliar portas do mercado de trabalho. Foram e são os seus objetivos. Quando ainda ninguém falava no Brasil em responsabilidade social, o Ampliar começou numa pequena sede emprestada numa creche para dar o atendimento aos adolescentes. A segunda unidade foi a da Brigadeiro Luiz Antônio, na região da Avenida Paulista, que ampliou ainda mais a oportunidade para a qualificação de jovens para o mercado. E desde então, por 25 anos, não paramos de ampliar o respeito, o amor ao próximo, sem assistencialismo, com dignidade. Nós já conjugamos o verbo ampliar. Queremos você conosco. Ampliando cada vez mais e criando um novo horizonte para os jovens. Há 25 anos entrei no Ampliar. Aprendi uma profissão, descobri meu caminho e hoje casada estou me formando em RH. Neste 2015 são 50 mil jovens como eu, já formados, gente que conquistou independência, dignidade e cidadania. Já se passaram 15 anos e eu sigo lembrando como se fosse hoje o meu primeiro dia de aula. Hoje sou fisioterapeuta e devo tudo à oportunidade única que o Ampliar me deu. Outros, como eu, foram certificados em profissões desde 1990. Vencemos! Fui educada e diplomada pelo Ampliar há 5 anos. Sou cabeleireira, depiladora e manicure. O projeto há 25 anos promove 17 diferentes cursos em 5 oficinas em distintas áreas em cada mês. Realiza sonho de pessoas que talvez não tivessem o direito de pensar em um futuro melhor. Estamos comemorando 25 anos de responsabilidade social. Temos bons motivos para realmente comemorar esta data tão significativa para todos. Além da capacitação profissional de milhares de jovens, com dignidade e direito a um futuro melhor e mais justo, ainda participamos de ações comunitárias ampliando informação e cultura, com a recente criação e operação de bibliotecas na periferia. Nosso trabalho é garantia de independência, liberdade, democracia, sem dar esmolas com respeito ao mérito de cada um. Este momento é de agradecer. Muito obrigada aos fundadores, colaboradores, doadores, professores e alunos. A todos os que de algum modo estiveram e estão conosco. E em especial aos muitos que ainda virão se unir a nós. Feliz novos 25 anos!
importante lembrar que a construtora Adolf Lindenberg, ela dá uma importante contribuição para o projeto Ampliar. Então, fica a lembrança aqui do quanto também o Dr. Adolfo, junto com a sua equipe, colaboram com esse lindo projeto. Eu queria poder agradecer a presença de todos. A nossa reunião ela é realmente bem informal. A gente tem algumas mínimas formalidades, mas a gente está aqui normalmente para discutir, conversar, debater ideias, fazer amizades, fazer networking, falar de trabalho, chorar por causa da crise. Então, quero agradecer a presença de todos, mas hoje eu vou especialmente agradecer a presença dos alunos da FAAP, que estão aqui pela primeira vez, a convite da Alessandra, do Núcleo de Empreendedorismo da FAAP. Quero agradecer mesmo, eu acho que eles são alunos de engenharia civil, estão se interessando, é super importante essa participação dentro de um sindicato, dentro de uma associação, é importante para a formação, para o desenvolvimento como profissional. Agradecer também a Juliana, da Associação Comercial, e vou aproveitar e passar para ela, bem rapidamente, a palavra para ela fazer um convite para um evento que vai acontecer amanhã na associação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está saindo? Tá saindo. Bom, eu gostaria de convidar todos. Amanhã nós estaremos fazendo um evento na Associação Comercial, em alusão à Semana Municipal do Empreendedorismo, que, pela lei, é nesta semana, toda segunda semana de março. É uma lei instituída desde 2006. E a gente vai falar sobre o ecossistema empreendedor em São Paulo, desafios e oportunidades, sobre a visão do governo, com a presença do subsecretário estadual de empreendedorismo e da micro e pequena empresa, Roberto Sequia, com a presença também de universidade, no caso a Alessandra, representando a FAAP e o Núcleo de Empreendedorismo, e o Augusto Aiello, que é cofundador da Sou Urbanismo, que é a startup vencedora do Desafio Empreenda FAAP 2014 e também do Empreenda Senac 2010. Vai ser amanhã, na sede da Associação Comercial de São Paulo, na Rua Boa Vista, no centro, a partir das 10h30 da manhã. Todos estão convidados. Tá? Muito obrigada pela palavra. Obrigada a você, Juliana. Eu vou passar a palavra agora para o coordenador adjunto, para o Leonardo Tavares Siqueira. Ele vai fazer um relato para a gente de como foi o evento do CONAGE, em Maceió, e o convite formal para o congresso do NE. Alô? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Eu vou falar primeiro da CONAGE, né? A CONAGE, para quem não conhece, é a Confederação Nacional do Jovem Empresário. Ela reúne, me ajuda aí, se eu esquecer, 24 associações, 24 estados com suas associações, e ela é formada de jovens, pelas associações, trazem os jovens empresários para debater temas sobre empreendedorismo, políticas públicas para melhorar o ambiente de negócios. E nós tivemos são 4 AGOs, Assembleias Gerais Ordinárias, por ano. A primeira do ano foi 15 dias atrás, mais ou menos, em Maceió. E debatemos vários temas lá, Carol, não vou dar os pormenores. Só para quem não conhece, cada estado tem 2 cadeiras na Assembleia para fazer as votações, políticas públicas. Só vou chamar um interessante que vai ser o mote da próxima AGO. Vai ter o Feirão do Imposto, e o Feirão do Imposto foi criado pela CONAGE. O ano passado, não sei se vocês lembram, pelo menos passou muito nas redes sociais, aquele carro pendurado e o preço do carro e o preço do carro e do tributo. Começou tudo ali na CONAGE, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, e eles vão trabalhar forte agora no Feirão do Imposto, que é em maio, quase quando será a segunda AGO do ano. Como é que funciona lá? Cada estado tem 2 cadeiras na Assembleia. O Estado de São Paulo e as cadeiras são ocupadas pelas entidades com mais antigas do Estado. Então, a primeira é a Associação Comercial, representada aqui pela Juliana. A segunda é a Ciesp e nós estamos lá na Rabeira, o terceiro, acompanhando, o Secov é a terceira mais velha.
É bem interessante, você faz bastante contato com os empresários de outras regiões, é interessante você ver como é que eles pensam, como é que eles estão agindo, é bem legal. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, e agora eu vou para o meu segundo tema, que vai ser rápido, eu queria convidar vocês para o nosso congresso, que vai ser dia 15/6. Está aí na tela o primeiro teaser. O tema é a liberdade para empreender. Então, nós vamos falar de um tema muito sério. Nós chegamos nessa crise que nós estamos, não foi à toa. Nós fomos deixando o Estado tomar conta da nossa vida e ele se agigantou. E nós vamos trazer esse tema para discussão. Nós vamos dividir ele em 4 painéis. Tem alguns convidados já confirmados, outros ainda por confirmar. Eu vou passar para vocês os temas. O primeiro painel vai ser o tamanho do Estado e a supressão do indivíduo, como o Estado é grande e como ele nos apequena, e justamente nós que produzimos a riqueza, nós que damos emprego, trabalho, nós que fazemos a inovação. Esse painel vai ser palestrado pelo Paulo Rabelo de Castro. Ele é o economista, ele é membro daquele Movimento Brasil Eficiente e ele é autor de um livro bem vendido aí ultimamente, que é O Mito do Governo Grátis. No painel vai estar o Sérgio Maad, desde já agradeço a presença, muito obrigado. E o Sérgio é uma pessoa que sempre nos deu muito apoio. E eu vou ser um dos debatedores. O segundo painel, os palestrantes ainda não fecharam, mas nós vamos falar sobre a liberdade de empreender, o liberalismo, uma necessidade para o crescimento da economia, e como assegurar na prática, que é esse que é muito... Falar é fácil, o problema é assegurar na prática a liberdade para empreender. No terceiro painel, esse aí nós não confirmamos ainda, por isso que eu não vou falar os palestrantes, mas quase, até semana que vem está tudo confirmado. O terceiro painel vai ser a liberdade no mercado imobiliário, então nós vamos falar dos casos históricos de liberdade e o crescimento do mercado aqui no Brasil. E nós vamos ter que tocar num tema, vou usar a Carol, palpitante, que é a palavra que ela usa bastante, que é o plano diretor e a intervenção que congela a atividade empresária. No painel, nós vamos ter o jornalista blogueiro da Veja, o Leandro Narlock, e um ex-presidente do Secov, o Ricardo Yazbek, já está confirmado. Ainda tem algumas outras pessoas para confirmar. E o quarto painel, nós vamos falar de um tema que é mais da minha área, que é o jurídico, é a segurança, como assegurar essa liberdade do ponto de vista jurídico. Confirmado, nós temos o Olivar, que é um excelente advogado, membro do Conselho Jurídico aqui do Secov, e a Carol vai ser uma das debatedoras. Ainda nós estamos em contato com mais duas pessoas, dois outros juristas, para fazer parte do painel também. Retomo o convite, relembra dia 15/6. Por hora, vocês podem ver aí no teaser, é possível fazer a reserva da vaga, e mais para frente nós vamos fazer as inscrições. Muito obrigado e espero que vocês participem do congresso. Obrigada, Leonardo. Passar a palavra agora para o nosso coordenador adjunto, Rodrigo, que vai fazer um relato da posse da nova presidência do Secov em São Paulo. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vou fazer um breve relato aqui do que foi na semana passada, na segunda-feira da semana passada, a posse da nova diretoria, novo presidente do Secov, para o novo biênio, que se inicia agora. Primeiro, queria parabenizar os organizadores do evento da posse. Foi realmente um evento à altura do Secov, muito bem organizado, com tudo que o Secov merece. Segundo, queria registrar, assim, teve a presença de muitas autoridades, vice-presidente, governador, Alckmin, ministros, deputados, vereadores, e isso mostra a força que o Secov tem. Então, o vice-presidente, Michel Temer, estava lá. É que ele foi embora um pouco antes, né? Não escutou o discurso, mas deve ter recebido. Isso mostra a força que o Secov tem perante o meio político, perante os políticos, os partidos, em todo o meio político. E também o que eu achei até mais importante foi que todos esses presidentes do Secov também estavam lá, todos juntos, porque foi feito um discurso muito forte, muito firme, que relata muito bem a realidade do que estamos vivendo hoje na sociedade, no meio empresarial, tudo que estamos sofrendo,
como chegamos até aqui, como também deixamos as coisas chegarem até aqui. Né, um discurso feito pelo novo presidente Flávio Amari. Foi muito firme, muito forte. Eu acho que todos saíram de lá. O comentário depois foi na confraternização foi o discurso. Todo mundo parabenizando, todo mundo aplaudindo mesmo esse discurso. O discurso está disponível no site do Secov. Vale a pena entrar lá no site, dar uma lida no discurso. Acho que reflete muito bem o que toda a sociedade quer falar hoje, tudo que está preso aqui dentro da gente, né, do que tem acontecido aí no nosso país, em todos os níveis de governo. No discurso ele prezou muito pela nova atitude que o Secov e os empresários devem tomar perante o que tem acontecido e o que vai acontecer no futuro, que eles devem se posicionar, os empresários devem se posicionar, não podem mais se omitir. Foi uma frase que ele repetiu, que os empresários não podem mais se omitir, sabe? Tem que tomar posição, tem que expressar opinião, tem que tomar atitude, porque se nós nos omitirmos, eles vencem, eles fazem o que querem com a gente, eles têm o poder na mão, tem a caneta, eles fazem as leis, eles fazem tudo, e a gente não pode ficar quieto. A gente tem que falar realmente, se expor, para a gente conseguir ter uma sociedade um pouco melhor e ter um meio empresarial, um meio de negócios, um ambiente de negócios melhor. Senão a gente não consegue mais fazer negócios nesse país. Basicamente é isso. Nós do UNE também ficamos sim, surpresos e gratificados, porque vem bem de encontro ao que o Léo falou agora, ao nosso congresso, né, que é a liberdade de empreender. Esse discurso, eu acho que está todo mundo alinhado aí, o Secov, o presidente Flávio Amari, toda a diretoria, os vice-presidentes, todos alinhados aí, procurando fazer uma boa melhoria no nosso setor e na nossa sociedade, para os tempos difíceis que estamos passando e para os próximos e para o futuro. Acho que é isso, né, Carol? Foi realmente um discurso forte, que ele refletiu, exatamente o que você falou, ele refletiu exatamente os anseios de nós representados pela entidade, eu acho que da população de um modo geral, que está vivendo na pele esses dias de crise, que olha para um futuro sem muita esperança, mas que sabemos, eu falo que também não há mal que nunca se acabe. A gente tem que olhar para frente, tem que ser criativo, tem que ser otimista, arregaçar a manga e trabalhar. Só que o empresariado, a gente está há muito tempo só trabalhando. A gente arregaça a manga e trabalha porque a gente não tem tempo, às vezes, de ficar realmente discutindo. Só que chegou o momento de repente, também dar uma parada e começar a refletir sobre tudo isso e começar a exigir dos poderes públicos realmente uma série de providências para melhoria e para tirar o país dessa situação em que se encontra agora. E aí, repito que vale a pena entrar no site do Secov, abaixar o discurso, gastar ali 10 minutos para ler. Inclusive, uma coisa que eu fiz foi compartilhar com alguns amigos, que eu acho que vale a pena as pessoas lerem isso, que é um posicionamento do Secov, um posicionamento mais forte do Secov, que vai ter daqui para frente. Vale a pena. Tá. Obrigado a todos. Obrigada, Rodrigo. Passar a palavra para o Basílio, que foi nosso vice-presidente de desenvolvimento. Obrigada pela presença, Basílio. É isso, obrigado. Tá funcionando? Tá. Okay. Boa tarde a todos, obrigado, Carol. Mas vale a pena mencionar uma coisa mais ou menos inédita que ocorreu. Nessa posse estavam presentes cerca de 1.500 pessoas, o mercado inteiro, meio político, jornalista, imprensa em peso, porque tinham sido avisados de que seria alguma coisa diferente. Nós tivemos lá, além de Kassab, Temer, Alckmin, Marta Suplicy, Romero Jucá, uma penca enorme de deputados, alguns senadores, vereadores, prefeitos, etc. Muita gente mesmo. Nós não contamos com a presença do prefeito Haddad, porém estavam lá presentes alguns dos seus secretários. E foi interessante notar que, quase no final do discurso, em função das palavras que foram ditas, aconteceu algo que, para mim, é inédito. Não sei o que vocês já possam ter visto, mas
todos os secretários dele se levantaram e foram embora em sinal de protesto pelas palavras, o que aumentou mais ainda a nossa satisfação, com certeza. Obrigada, Basílio. Bom, eu vou passar a palavra agora para a estrela do dia, que não sou eu, né? Apresentar o nosso convidado, o senhor Adolfo Lindenberg, sócio fundador da construtora Adolfo Lindenberg. Eu já expliquei para ele, mas bom, o nosso grupo ele visa trazer os jovens do setor imobiliário que estão se inserindo realmente no mercado, e mais do que vir para o Secov, começar a participar do sindicato, conhecer a instituição, saber como funciona, conhecer um pouquinho mais de mercado, a gente procura trazer essas pessoas que são personalidades, que têm uma vida, uma história que realmente, mais do que nos ensina, nos inspira. Então, o convite surgiu daí. Ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Aos 90 anos, o arquiteto e engenheiro Adolfo Lindenberg é um ícone do mercado imobiliário e vai compartilhar sua trajetória de sucesso com um grupo de novos empreendedores do Secov NE. Associando pioneirismo e qualidade, o empresário é fonte de inspiração para novas gerações. Sua construtora, a Adolfo Lindenberg, fundada há 61 anos, está consolidada como a grife de luxo do mercado imobiliário brasileiro. Doutor Adolfo, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Carolina Ferreira, Leonardo Tavares, Rodrigo Fonseca. Meus caros amigos, meus futuros concorrentes. Eu sei que na cabeça de muitos aqui está uma pergunta. Como é que um homem que passou 50 anos no mercado imobiliário chegou aos 90 anos de idade? Porque realmente o nosso mercado imobiliário é uma rinha de luta. Nós temos períodos de sucesso, temos períodos de estagnação, períodos de luta, períodos de insucessos. E as crises no Brasil, eu assisti 4. Mas não pensem que vão ficar paradas por aí, porque as crises são endêmicas no Brasil. Depois dessa que nós estamos passando, haverá outras no futuro. Espero que menos graves que a atual. Mas, em todo caso, a pessoa precisa estar predisposta a isso. E o conselho que eu dou aos senhores é que os senhores, como disse o meu caro amigo Sérgio Maguari, precisam tomar uma atitude mais guerreira, mais combativa da classe, da nossa classe. O Secov já é um grande incentivo para essa união. O número de cursos e reuniões e tudo é fantástico. Cresce de ano a ano. E hoje em dia o Secov é considerado uma referência no mercado de trabalho no Brasil inteiro. Mas é pouco. É preciso que vocês adquirem a ideia de agir em conjunto, fazerem reuniões, se visitarem, terem contatos uns com os outros, para poder ter uma opinião comum. Eu faço minhas palavras, as que o Flávio Emery fez outro dia na oração de transmissão da diretoria. Tudo que ele falou é exatamente o que eu acho. Mas minha experiência pessoal pode talvez contribuir um pouco com o que eu estou dizendo, para os senhores entenderem o que eu estou dizendo. A construtora começou. O problema é que a época em que nós começamos e hoje em dia é muito diferente. Quando eu comecei a construir em 1960, em 50, e os prédios em 60, São Paulo tinha 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. Hoje, São Paulo é uma cidade 10 vezes maior. E sendo um dos males da cidade grande, é exatamente não ter contato entre as pessoas. Então, para terem saber uma referência social, é um verdadeiro problema. Só se faz por meio de e-mails e assistindo eventos como esse. Mas, no meu tempo, o Sérgio deve se lembrar disso muito bem, no nosso tempo, nós fazíamos reuniões das quais nasceu o Secov, reuniões de incorporadores, e a minha construtora transformou-se numa espécie de clube, onde à tarde
concorrentes e não concorrentes, corretores, amigos, condôminos, apareciam lá para tomar um café. Não era ainda a época do uísque, tomavam café. Mas trocavam ideias, conversavam, e eram tão numerosos, chegavam a ocupar 2, 3 salas. Mas havia uma ideia de união de interesse fantástica. Para isso contribuiu muito o estado de espírito do incorporador paulista, a falta de rivalidade e de hostilidade entre eles. Meu maior amigo é o Raul Leite Luna. O Raul Leite Luna era o presidente da Gafisa e meu grande concorrente aqui em São Paulo na construção de edifícios de escritório e residenciais. Então, nós tínhamos uma amizade muito grande, como eu também tinha com o Sérgio e com outros amigos daquele tempo. E essa ideia de que nós todos fazíamos parte de um partido, de um interesse comum, tornava a vida respirável. Porque a pessoa que luta sozinho sofre. Sofre porque as dificuldades são muito grandes. E existe, apesar da decadência do governo do PT, persiste aqui no São Paulo um viés anti-empresarial. Esse viés anti-empresarial se nota principalmente no ambiente ambientalista. Os ambientalistas fundamentalistas são inteiramente contrários ao progresso e ao crescimento das cidades. E não são só eles. Outros políticos, jornais, etc., têm um viés anti-empresarial. E isso nós precisamos combater esse viés. E, novamente, eu repito, o modo de combater esse viés anti-empresarial é nos reunirmos e fazermos propaganda de nossas atividades. Então, reuniões como essa que está vendo aqui precisariam ser aumentadas em número. E também acho que seria muito interessante se o Secov pudesse promover, até estava brincando com a Carolina, um uísque da tarde. Um dia por semana. 5h30, 6 horas, uísquinho. Então, o pessoal vem aqui, não é para reuniões, fazer preleção, bater papo. Todos sentadinhos, conversando, batendo papo, se conhecendo, formando uma massa de atividades que tenha importância. Essa é uma das sugestões. Outra das sugestões é também de minha experiência pessoal o seguinte: uma das forças, isso eu repito em todas as exposições, desculpe os que já assistiram nas exposições, eu vou repetir. Uma das forças da construtora ano passado foi o contato pessoal. Contato pessoal com quem? Com os compradores de imóveis, com os possíveis compradores de imóveis, com os concorrentes e com os mestres de obra. Enquanto a Gafisa tinha os melhores engenheiros de São Paulo, até que eu recomendei meu enteado para trabalhar lá, para a verdadeira escola, a construtora tinha os melhores mestres de obra de São Paulo. Nós contratamos muito os mestres italianos chamados geômetras. O geômetra é um estágio entre o mestre e o engenheiro. Então eram mestres de obras bem gabaritados, com capacidade de calcular pequenas lajes, colunas, tinha uma formação já meio superior e eram profissionais de primeira linha. Eu me lembro de um deles, chegou para mim, eu quero, o Brasil está sendo construído, eu quero trabalhar, eu quero participar. Então, meu caríssimo Marco Marchetti, vá para Brasília, porque lá está sendo construído o Brasil, vai para lá. E ele foi. Outro dia, fui para lá, me hospedei no Hotel São Marco. O Hotel São Marco era o Marco Marchetti. Quer dizer, um mestre de obras que hoje em dia é dono de um hotel em Brasília. E outros mestres de obras que eu tinha eram de nível muito alto. E eu digo mesmo que eu aprendi a construir mais do que na faculdade, mais do que no Mackenzie, com os mestres de obras. E eu tinha um sistema que deu muito certo na década de 50 e 60, hoje em dia já não é possível. É trazer famílias de mineiros para trabalhar aqui em São Paulo. Era um sistema ainda patriarcal. Vinha o chefe da família,
e 15, 20 profissionais da mesma família. E eram pintores, encanadores, pedreiros, mestres de obras. Eles viam eu entregava a obra para eles, nunca tive leis trabalhistas, problemas de desacato ou desobediência. Se há um lugar onde houve paz entre trabalho e capital, foi na construtora na época de 50 e 60. Depois, esse estabelecimento de amizade. E tanto é que, hoje em dia, outro dia, na semana passada, a filha de um mestre me telefonou. Doutor Adolfo, o senhor sabe que o papai morreu, o Juvenil Silveira, que trabalhou comigo há 50 anos atrás. Mas é que ficou aquele relacionamento entre eu e o mestre. Eu ia, quando morria algum parente deles, eu ia ao enterro. Se eles precisavam de algum problema médico, eu ajudava a achar um hospital. Encaminhei vários filhos deles para trabalharem na construtora. Enfim, tive mais ou menos uns 15 mestres, que era um sistema meio feudal. Eles eram da minha família e eu era da família deles. Nós nos visitávamos. Essa foi o núcleo duro da construtora, que aguentou nosso trabalho durante anos a fio, e menos quando nós entramos na Concordata, no fim da época de 80, se mantiveram fiéis a nós. Esse ambiente de união entre nós e os mestres também se estabeleceu entre os funcionários do escritório. Isso eu agradeço muito ao Flávio e ao Marcelo, nossos novos sócios. Mantiveram na construtora atual, na LDI, um ambiente familiar, no qual o objetivo não é tanto... o objetivo é o trabalho, evidente, mas um objetivo também de criar um ambiente harmônico, simpático, agradável. Aqueles que frequentam o escritório notam que é um ambiente acolhedor. Não tem discussões, não tem brigas, não tem rivalidades. E esse ambiente é que precisa estabelecer, que eu recomendo para os senhores fazerem nas firmas. Porque é preciso fazer um núcleo duro de trabalho em cada empresa. O capitalista, o engenheiro, o corretor. O Ricardo Aidara, corretor, também se uniu a nós como se fosse parte da família. E tinha um grande corretor que era amigo pessoal meu, Flávio Tavares, pai desses jogadores de tênis Tavares, dessa empresa Tavares. O Flávio, o Tavares, era um conhecedor do mercado imobiliário como não houve outro, superior a mim e a muita gente, porque ele sentia o mercado. Ele sentia para onde soprava a moda, né? A moda ia para onde. Então, e era um conhecedor de plantas, de projetos fantásticos. Às vezes eu fazia um projeto, entregava a ele, isso daqui eu não vou vender. Vamos mudar, não sei o que você acha? Enquanto ele não aprovasse o projeto não ia para frente. Ele tinha sensibilidade do mercado. E um conselho que eu dou também aos senhores é o seguinte: se não tiverem a sensibilidade do mercado, a sensibilidade da demanda, como o pessoal fala, mudem de profissão. Porque nós dependemos da demanda. Nós dependemos do que o consumidor quer. E para isso precisa ter um bom relacionamento também com os corretores. O que se chama bons relacionamentos com corretores? Uma coisa que eu fazia muito no meu tempo de jovem e visitar os plantões de venda, não nossos, dos outros. E aí conversava com aqueles grandes incorporadores daquele tempo e vendo o que estava dando certo e o que estava dando errado. O que o pessoal criticava, o que o pessoal elogiava. E eu toquei a construtora baseada nessa opinião coletiva do mercado. Obedecer à opinião coletiva do mercado é um fator essencial para o sucesso. Se não se fizer isso, não se terá um nível de vendas satisfatório. Aqui, os dados da construtora, só para históricos. Nós começamos aqui em São Paulo construindo em estilo colonial.
Porque começamos em estilo colonial. Porque quando eu me formei, a única obra que eu pegava era a reforma de fazenda. Então, estrada esburacada, mosquitos, prosinha com fazendeiro, visita a plantações, tudo isso eu aguentei. Para quê? Para fazer reforma de fazenda. Aí eu tomei o gosto pelo colonial, porque as fazendas são todas estilo colonial. Fui para Minas, estudei e comecei a construir. Fiz mais de 200 casas coloniais aqui nos Jardins. De lá comecei o primeiro prédio na Alameda Piauí, Princesa Isabel. E como eu tinha medo de lançar um prédio, eu reuni primeiro capital, tinha um pouco de capital ganho na construção das casas, e construí o primeiro prédio para pôr à venda. E depois comecei a vender só no prédio pronto. E convidei todos os meus amigos, conhecidos, São Paulo naquele tempo era muito menor, toda a sociedade paulista, né, para assistir à inauguração do prédio, às 5h30 da tarde. Às 4h eu entro no prédio, guiando um Mercury, que os mais antigos se lembram dos Mercurys, eram os carros larguíssimos. Entro na rampa da garagem e fico entalado lá, porque a rampa foi mal projetada. Quem é que projetou a rampa? Eu. O carro ficou entalado, não subia e descia. Enquanto os convidados chegavam, chegou o reboque para puxar o carro, estava entalado lá dentro. É um fracasso horroroso, né? Mas o pessoal gostou do prédio, consegui vender bem, passei para o segundo. Aí chegou o prédio do Fábio Prado, na Rua Escócia. Grande novidade em São Paulo. Um apartamento de 1.000 metros quadrados. Os apartamentos aqui não chegavam nem 500. 1.000 metros quadrados. Quem eram os donos? Elite empresarial de São Paulo. Família Jorge, o Simonsen, Roberto Simonsen, o Roberto Alves de Almeida, o Otelo Barcelos, enfim, os grandes empresários, Burlamac de Andrade, os grandes empresários daquele tempo. E eles tinham dinheiro, eles queriam coisa de grande classe. Então, prédio, pé direito 3,20 metros, pintura, gesso nas paredes, que era novidade, tudo feito pelos empregados do Liceu de Artes e Ofícios, acabamento, nunca houve outro acabamento igual a esse. Eu fui à Europa várias vezes, eu trazia de lá puxadores, torneiras, maçanetas franceses. Na Rue, se os senhores forem a Paris, vão lá. Rue Saint-Honoré, perto do Marais. Uma oficina depois da outra, com coisas espetaculares. Torneiras de cristal com bronze, etc. Coisa que aqui no Brasil ninguém nunca viu, nem eu tinha visto. Então eu cheguei a pagar 30 quilos de excesso de peso na viagem. E coloquei naquele prédio lá. Então, os senhores podem imaginar, 12 andares, cada andar com um acabamento totalmente diferente. Porque eram 12 projetos, cada um queria a casa de um certo... Tem apartamentos lá que tinham 3 quartos e outros que tinham 7 quartos. Por aí, os senhores podem imaginar a variedade. Mas foi uma coisa tão diferente em São Paulo que o número de pessoas que pedia para ir visitar era colossal. Eu tinha todo dia pedindo, dá um jeito de eu visitar, não sei o quê. Eu cheguei para ordenar durante a semana, 1 ou 2 por semana, porque senão os moradores iam começar a protestar. Graças a Deus, um estava à venda, então é esse pretexto que eu podia levantar. Graças a esse sucesso desse prédio, eu consegui lançar o segundo e o terceiro, o Golden Gate, o Vila América, o Campos Elíseos e por aí afora. Então, caiu no gosto da população. Por que caiu no gosto da população? A principal fator foi o acabamento personalizado. O acabamento personalizado, o que era? Ao contrário das outras empresas, que não admitiam variação no memorial de acabamentos, o máximo que eles permitiam é indicar a cor do azulejo. Eu dizia, pelo contrário, faça o acabamento personalizado. Querem mármore, querem pastilha, querem azulejo, coloquem. Pintura, óleo, sem pintura. Tá? Uns queriam o apartamento sem acabamento. Nós só queremos nesse ponto. Daqui a um ano eu vou reformar minhas finanças, aí eu faço o acabamento. Então, nós temos mais projetos num prédio
do que várias outras empresas tinham no total. Nós temos um grupo de arquitetos no escritório numeroso. E tem um fator aí psicológico muito curioso. Quando o proprietário faz a planta como ele quer, ele fica um propagandista da empresa, porque ele quer mostrar para todo mundo como ele, não a construtora, como ele fez um apartamento bem acabado. Então, cada morador do Fábio Prado, desses grandes prédios, se transformou em propagandista nosso. Não, no apartamento é uma beleza, isso aqui é fantástico. Olha a combinação que eu fiz isso aqui, mudei para cá, e eu elogiando, falei, não, fantástico, maravilhoso, né? Próxima vez eu vou repetir. Então, esse pessoal todos se transformaram em propagandistas. Aí foi um sucesso, ficamos pegar 40 prédios em construção ao mesmo tempo em São Paulo e fizemos mais de 700 prédios. 7 milhões de metros quadrados. Fomos para Paraguai, fomos para Chile, fomos para Nigéria, fomos para Portugal. Portugal um fracasso total. E, enfim, nos expandimos a grande. Depois veio a crise de 89, tivemos que pedir concordata. Depois passei a direção da empresa para meu filho, Adolfo. Nos associamos ao Flávio e ao Marcelo Aidar. E Boazar, aliás. E daí, agora a construtora está numa nova fase. Mas não foi aquela fase do meu tempo, uma fase já moderna, mais parecida com as grandes empresas de construção. Ótimo, estou achando muito bom. Mas, em todo caso, é algo diferente. Bom, então, conselhos para o futuro. Vamos encerrar com conselhos para o futuro. Nós precisamos, sempre aquela ideia de procurar a demanda e a moda, nós precisamos verificar o seguinte, as famílias em São Paulo diminuíram. Hoje em dia, família normalmente tem 2 filhos, 2, 3 filhos. Número 2, os filhos não ficam mais morando com os pais. Então, eles saem de casa aos 25, 27, 30 anos, eles saem de casa. Resultado, não há razão para ter numerosos quartos. Outra coisa, as pessoas não recebem mais em casa, recebem em clubes. É raro o casamento hoje em dia em casa, são feitos em clubes. Então não há razão para aqueles salões de 40, 50, 60 metros quadrados. Então, resultado, apartamento de 700, 800 metros, 1000 metros, é coisa do passado. Não pense em fazer isso, é uma coisa do passado. Os apartamentos vão ser cada vez mais compactos. Eu diria que os apartamentos devem variar. Os de luxo, hein? Entre 200 e 300 metros quadrados. O senhor já ouviram falar em Donald Trump? Mais ou menos. Bem, o Donald Trump construiu o apartamento A em Nova York. Adolfo Lindenberg, um humilde construtor, campainha, eu quero visitar. Mas o senhor, o que o senhor quer visitar? Quem é o senhor? Não, sul-americano, riquíssimo, quero conhecer um apartamento. Bom, lá marca-se hora com corretor, né? Mas um corretor de grande classe. Eu pensei em encontrar um apartamento espetacular, que deixasse os meus no chinelo. Realmente, o acabamento era muito superior aos nossos aqui. Mas as dimensões do apartamento que os grandes milionários ocupavam lá, quantos metros quadrados? 200. É verdade que no prédio havia apartamentos de 1 e de 2 quartos. O que eu visitei era de 1 quarto. E eu vou tentar descrever em 2 minutos esse apartamento. Você entra numa sala grande. Eu guardei de memória até hoje, não me lembro. Então, tamanho da sala, 4,5 por 10. No canto, um bar que dá vontade de se sentar, mesmo sem tomar drink, nada. Tão bonito é o bar. Depois, uma cozinha pequena, ultra equipada, ligada com a sala. Mas por uma porta sanfona que pode fechar ou abrir. Depois, o quarto do solteiro, do casal, é um quarto também de 30 metros quadrados, um closet para a mulher,
de feltro rosa, um banheiro espetacular de mármore também cor rosa, depois um closet para o homem também grande, de feltro azul, dando para um banheiro todo de granito, um cor muito cinza, muito bonito. Depois tinha uma pequena rouparia, uma adega, enfim, tudo que teria pequeno. A área construída de 200 metros quadrados. Mas era de um luxo, quer dizer, em matéria de acabamento, que poderia imaginar de luxo, era aquilo que estava lá. Então, nosso futuro, eu acho que é isso. Mesmo para os grandes capitalistas, os senhores, alguns aqui, ou amigos dos senhores, apartamento de 200 a 300 metros. Segundo conselho, larguem São Paulo e vão para o interior. Nós estamos no inferno, não conseguimos vender nada aqui. Vamos ser francos, algum dos senhores está vendendo? Nós estamos segurando, impedindo que os que compraram não devolvam. Olha que já é uma luta, hein? Tem gente que quer comprar apartamento nosso, meu filho pode confirmar isso, quer comprar apartamento nosso, fecha negócio, tem dinheiro, mas não quer assinar enquanto não resolver a situação política. Isso é uma tragédia. Agora, tem uma zona do Brasil que está em progresso, a zona do agronegócio. Nós lançamos prédios em Piracicaba, estava na dúvida se vendíamos o conjunto lá, nós estamos no terceiro grupo lá. Ribeirão Preto, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Goiânia, Tocantins. Vamos para lá, meus caros, lá que está o dinheiro, lá que está o Brasil. O Brasil não está aqui só tem velho. Eu moro aqui, mas vocês podem ir para lá, porque lá está o futuro. Me contaram, eu não sei, mas tem cidades novas em Mato Grosso, que são umas belezas. Traçado muito urbanístico, muito bom, um asfalto 10 vezes melhor que o asfalto aqui do Brasil, de São Paulo. Né? O pessoal animado, com coragem, acreditando no país. Não tem pessimismo lá, o pessimismo está aqui. Então, vamos para lá. Esse é o segundo conselho que eu dou para os senhores. E o terceiro conselho é o seguinte: se forem para lá ou fiquem aqui, deem valor ao relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal com o pessoal que trabalha na empresa, né? O núcleo duro da empresa precisa ser de amigos. Né? Formem em suas empresas o núcleo duro. Núcleo duro, quer dizer, aqueles que são fiéis, tem uma relação de feudal com os proprietários. Relacionamento com os condôminos que aparecerem, se é que aparece algum, converse com eles, estabeleça relacionamento, porque cada condômino que sai contente, ele vai trazer outros fregueses. Relacionamento bom com os mestres de obras e relacionamento bom entre os senhores. O tal do whiskinho aqui à tarde, uma vez por semana. Porque aí vocês vão conseguir uma massa de trabalho aguerrida, harmônica e agradável de viver. Porque querer viver constantemente em brigas e lutas e sofrimentos sozinho é um inferno. Então, eu aconselho os senhores, unam-se mais, formem uma classe mais aguerrida e vamos em frente. É isso. Eu ainda não tinha tido o privilégio de escutá-lo, mas com certeza o que disseram não era mentira, que realmente as suas palavras eram bem estimulantes e deixariam a gente bem animada. Eu vou abrir para o público para fazer as perguntas. Você não vai para o interior, não. Fica aqui. Eu sou advogada, mas se meus clientes forem para lá, eu vou também. Eu vou atrás dos clientes. Os clientes, onde eles forem, eu vou. Antes de passar a palavra para o público, eu quero perguntar se alguém da mesa tem alguma pergunta. Não? Pode ir. Então, vamos abrir para o público. Perguntas, comentários. Eu queria só fazer uma pergunta, um relato. Eu praticamente terminei minha infância e cresci num dos prédios que o senhor construiu, no Alto de Pinheiros. Meus pais moram lá até hoje. Chama Outeiro da Glória, lá no Alto de Pinheiros.
Então, tem 25 anos lá, eu acho, já que estão lá. Adoram lá, não mudam de lá por nada. Adoram o apartamento. Parabéns. É um relato que eu queria Eles fazer. e bastante gente, né? Mais alguma pergunta? Alessandra. Alguma pergunta, alguma questão? Boa tarde, Alessandra da FACA. Tá. Não sei certo quem está falando aqui. Primeiro gostaria de parabenizá-lo pelas palavras. Acho que é muito importante, principalmente para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, conhecer um pouco da experiência e das trajetórias. E aí eu queria queria a sua opinião a respeito de algo que para mim é novo. Eu também Eu também venho de família que trabalhou com construção civil, passei todas as minhas infâncias no final de semana no plantão de vendas, fazendo promoção de shop tour, né? E daí que veio toda a educação que eu recebi. E hoje eu tenho visto essa tendência desses apartamentos minúsculos, né? E eu sou formada, eu tenho MBA em gestão do mercado de luxo, e muitas vezes colocando eles como luxo também, pela sofisticação, pelo design. E aí eu queria entender como é que o mercado enxerga isso, como é que uma pessoa consegue viver em 40 ou 50 metros quadrados. Menos até. Entendi qual é a pergunta? Ela quer entender como que as pessoas hoje, como que é essa tendência das pessoas irem para apartamentos menores, como que é a aceitação do público disso? Então é o seguinte, os jovens, uma coisa que eu me esqueci também de falar, muito importante, no mercado imobiliário, todo mundo fala em planta, 2, 3 quartos, 4 quartos, sistema de financiamento, preços, proximidade do terreno, shopping, ponto de metrô, etc. Esquecem de falar de um fator muito importante, a ideia de status. Essa palavra até é estranha no mercado imobiliário, mas é verdadeira. Muitas pessoas compram apartamento em um determinado local, determinado nível, por causa do status. É categoria. Por exemplo, é o seguinte, o sujeito morar num apartamento de 1.000 metros, ele pode não utilizar 2/3 fechados, ele só usa 1/3. Mas ele conta que o apartamento dele tem 1.000 metros. Com isso, ele achata vários concorrentes que têm 800 ou 700, coitadinhos. Mas ele não, ele tem 1.000 metros quadrados. Então, o status... Eu provo isso, nós fomos construir um prédio numa cidade interior que não tinha prédio de apartamento, era o primeiro, e não conseguia vender. Então, o corretor, o Dr. Adolfo, nós precisamos vender para o proprietário de uma grande fábrica que tinha na cidade. Ele é uma espécie de coronel, é o homem mais importante da cidade. Bom, fui procurá-lo, acabou a cobertura, desde que desse um desconto dele, a ponto de dizer que para ele eu trabalhei de graça. Mas, uma vez que ele comprou, então virou status. É morar junto com o fulano de tal. Em 15 dias, o prédio estava vendido. Então, a pessoa procura muito questão de status. Por enquanto, o apartamento pequeno ainda não tem status. Mas se ele for um acabamento, como tinha o do Donald Trump, se o Donald Trump vencer as eleições, então aí é um sucesso. Dá o status à pessoa. Então ele não vai querer mais se vangloriar pelas dimensões, mas pela qualidade. O que, aliás, eu acho muito mais saudável. Eu moro num apartamento de 200 metros, não quero morar maior. Ao meu lado vão construir um projeto nosso, um prédio de 220 metros, portanto um pouco maior que o nosso. Não quero me mudar para lá, porque não preciso desses 20 metros a mais. Estou muito satisfeito. É preciso que o povo se acostume a morar, né? Mas um fato engraçado é que quando eu estava construindo o Campos, depois de ter construído o Campos Elíseos, recebi um telefonema do cônsul da Suécia.
Adolfo, está chegando uma comitiva de arquitetos, engenheiros, empreendedores suecos aqui em São Paulo. Eles gostariam de visitar o edifício Campos Elíseos. Poder organizar. Graças a Deus, eu pedi para um sócio meu, não sei se era o Alberto de Plessis, ou o Elefter, não lembro quem foi, para acompanhá-los e não eu. Porque eles chegaram lá, eles não entenderam como é que o brasileiro mora numa coisa daquele. Eles disseram assim, nem o rei deles, o rei da Suécia, mora numa coisa daquele tamanho. Isso é uma coisa. E alguns ficaram indignados, chegaram a discutir com os condôminos do prédio. Não é como é só mora isso aqui, não sei como é. Quer dizer, realmente esses mastodontes é uma coisa paulista, não existe no mundo. Então é uma questão de status. Quer dizer, no momento que os apartamentos pequenos derem status, está resolvido o problema. Acho que mais do que respondida. Eu vou aproveitar. Eu tenho um monte, mas eu vou passar a palavra. Senão eu vou falar só ela quer falar. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Suzana Veloso. Eu faço parte da 4ª geração da construtora Augusto Veloso. Esse ano estamos fazendo 88 anos no mercado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Qual seria a sua estratégia de marketing inovadora para a venda de apartamentos no atual momento da crise que o Brasil está passando? Minha ideia seria o seguinte, além desses apartamentos compactos, os equipamentos. Hoje em dia, em matéria de segurança, a variedade de equipamentos é total. Eu visitei nos Estados Unidos um prédio que entrei de automóvel. Olha a segurança do prédio. É uma rampa normal, mas que vai estreitando. Você dá diante de um portão de ferro fechado e você não consegue abrir a porta, porque é tão junto, é tão apertado que você não consegue abrir a porta. Aí você abre o vidro, né? Um alto-falante. Quem é o senhor? Quer falar com quem? Tá visitar tal? Não. Um mantinho. Aí ele liga para o fulano autoriza você entrar, aí abre o portão da frente, e um funcionário da portaria acompanha você até a porta do fulano. O proprietário pode entrar, aí ele larga e volta. Então, e a matéria de fechaduras, portas de aço, etc., a variedade é colossal. A parte do equipamento de som, hoje em dia, está mais espetacular. Matéria de internet, computadores, toda dessa parte auxiliar está se desenvolvendo muito. Então, é preciso fazer um apartamento como que adaptável a essas novidades. Porque eu visitei, por exemplo, na Ilhabela, logo acima da cidade, tem um bairro, um morro com casas muito bonitas. E numa delas mora um casal do estrangeiro, ele dono de uma grande empresa na Suíça, que ele comanda a empresa pela sala de computador instalada em Ilhabela. E não sai da Ilhabela. Mas também tem 3 computadores, todo equipamento. Então, montar um apartamento pequeno, de 200, 150 metros, com todos os equipamentos, com todas as projeções, enfim, com toda a modernidade, eu tenho a impressão que seria um sucesso. Não sei se respondi. Você pode usar o microfone? Algumas estratégias que já são um pouco obsoletas, eu diria. Não sei se funciona mais, inclusive, que seja para a nossa juventude, né? Técnica de vendas em si, né, que eu estou dizendo, de marketing. A partir do momento que você vende um apartamento numa unidade, ali se estabelece um relacionamento, que é quase um casamento, de 5 anos de garantia com aquele cliente, correto? Então, nisso se estreita um relacionamento, né? Nós, pelo menos, nos preocupamos em não simplesmente entregar unidades, mas sim, inclusive pelo nosso nome, a Zelar, né? Somos das 2 construtoras mais antigas do Brasil, tá certo? Então, ali se estabelece um relacionamento, um vínculo com esse cliente, né? Muito importante. Então, o que eu ando pensando mesmo, eu
trabalho na parte de prospecção de clientes, de marketing, de relações públicas na Veloso. E ando pensando muito em outras estratégias que o mercado não usa, né, como forma de venda. Então, de repente, eu perguntei para o senhor se o senhor tinha alguma ideia, na verdade, inovadora, para nos auxiliar nesse momento. Forma de venda? Uma ideia inovadora para vender. Eu acho que, nesse ponto, eu reconheço a importância das novas formas, mas realmente eu não tenho muita experiência nisso. Mas, por exemplo, é o seguinte, hoje em dia a comunicação é toda por internet. Então, se pudesse estabelecer uma espécie de promoção dos edifícios por internet, né, seria uma coisa boa. Porque tem lojas que vendem só por internet. Né, e o preço dos anúncios dos jornais é tão caro, e, por outro lado, é tão barato fazer propaganda pela internet, mas aí precisa ter uma psicologia do comprador. E aí entra o problema da demanda. Não adianta a oferecer uma coisa que não tenha demanda. É preciso saber qual é a demanda e você informar pela internet que o seu produto está de acordo com a demanda. Muito obrigada. Senhor Adolfo, boa tarde. Perdão. Meu nome é Afonso, eu sou arquiteto. Eu vou tentar resumir o que eu anotei das suas palavras com uma pergunta. Primeiro, você falou de, antes, na sua época, no início, São Paulo tinha muito menos habitantes e havia muito mais contato social. Isso é uma primeira informação. Depois, você comentou que hoje é muito grande, em São Paulo, um viés anti-empresarial de algumas classes. Depois, você falou de observar a demanda. Eu peguei essas três informações e a pergunta para você, qual é o erro do empresário, sabendo que grupos de novos empreendedores ele tem como função também melhorar a imagem do empresário na sociedade, levando em consideração que, ou considerando que muitos empreendimentos hoje, para diminuir custos, exageram em número de sobressolo e começam a aparecer na cidade aqueles paredões gigantes que tornam as ruas muito áridas, e isso impacta na imagem do empresário na construção civil, na sociedade. Além dos outros erros, como a não observância da demanda que você colocou, você poderia apontar outros que ajudam a dificultar a imagem do empresário da construção civil na sociedade? Obrigado. Aí é um aspecto um pouco lateral, mas eu vou tentar responder. Vocês, como todo o pessoal aqui está abaixo de 50 anos, de 40, não tem noção do que como São Paulo era bonita antigamente. Né? São Paulo está num processo de enfeiamento, né, que acelerou-se agora com o governo do Haddad, né, porque é uma cidade mais esburacada. Não existe cidade no mundo mais esburacada do que São Paulo. Depois, como você falou, paredões, andaimes, obras inacabadas, é uma cidade feia. No meu tempo, quer dizer, na 1960, você chegava aqui e mostrava para o estrangeiro o Jardim América, um bairro maravilhoso, todo ajardinado, com casas muito bonitas, trânsito agradável. Né? Depois o novo Morumbi, que estava sendo construído também com casas muito bonitas, um planejamento muito bonito. São Paulo, o centro era muito mais bem tratado do que hoje. A Avenida Paulista tinha prédios que estavam novos naquele tempo, hoje em dia está tudo velho. Então, realmente, era uma cidade muito agradável. Hoje em dia tem prédios de escritórios lindíssimos aqui em São Paulo. Até o centro, vamos dizer, das novas avenidas, das marginais, etc. Juscelino Kubitschek, tem prédios de escritório maravilhosos. Mas a parte dos bairros residenciais está muito feio, muito desgastado. Mas isso é uma questão, eu acho que, consequência do fato de que São Paulo ter crescido demais e talvez das crises também. Passo a palavra para o Sérgio, depois eu passo.
Não te esqueci, Celso. Bem, eu queria, antes de mais nada, cumprimentá-lo, meu amigo pessoal, colega, e com quem eu aprendi muito a trabalhar durante a minha vida profissional. E as suas palavras caem muito bem aqui nessa plateia jovem e também aqui para os mais velhos, como eu, aprendendo ainda mais um pouco. Eu queria aproveitar duas perguntas que foram feitas aqui e tentar ajudar também numa colocação. Uma foi dos apartamentos pequenos, são muito pequenos mesmo. Foi dado o exemplo de 50 metros quadrados, mas tem apartamento de 19, me corrijam se eu estiver errado. 14. 14, dorme à noite uma parte do corpo e no dia seguinte a outra. Ele teve aqui. E a outra, que é a pergunta sobre os paredões que surgem na cidade. Eu tenho a impressão que essas coisas têm uma correlação. Nós vivemos num país onde apenas 25% da população acima de 15 anos sabe interpretar o que lê. E aí acho eu que também sabe interpretar o que está nas entrelinhas dos discursos feitos pelos políticos, de um modo geral. E eu diria que nós trabalhamos no meio de uma massa surda nesse país, que não sabe muito bem o que está acontecendo, e é desta massa surda que surge grande parte dos executivos públicos e também dos parlamentares. Com isso, eu acho que acaba criando uma distância muito grande entre a cabeça do meio empresarial, que sabe fazer, quer fazer o melhor possível, e a cabeça do poder público, que não dá a infraestrutura necessária para ser feito. Então, os prédios vão se espremendo, as habitações se espremendo, onde existe a infraestrutura, vai ficando tudo muito mais caro na disputa de terrenos, e para que possa alcançar o que o bolso do comprador pode pagar, vai para os imóveis menores, que são esses que foram citados. Então, eu acho que grande parte da culpa, e a imagem cai no empresário imobiliário, mas a culpa mesma é da falta da infraestrutura e do poder público. Obrigado. Concordo inteiramente. Queria complementar um pouquinho, Sérgio, o que você falou. O Dr. Adolfo disse, na sua fala, que existe muito radicalismo, principalmente na área ambiental. Hoje em dia, acho que a coisa é até pior do que o que o senhor mencionou, porque as principais decisões, e aqui eu vou repetir as palavras do Flávio Amari no discurso dele, muitas das principais decisões que afetam o nosso país, o desenvolvimento, o progresso do nosso país, são tomadas levando-se em conta a ideologia. E, infelizmente, a ideologia nesse país, por questão, sei lá, cultural, talvez, ela é contra o lucro, contra o empresariado, contra aquele que batalha ganhando dinheiro. Todos nós conhecemos aquelas famosas frases dizendo que quando um americano vê alguém passando num carrão, fala, puxa, esse cara trabalhou muito, um dia eu vou querer ser que nem ele. E aqui no Brasil, vê o outro passando no carrão, fala, puxa, quanto esse cara roubou para chegar onde está aí? Então, essa diferença de visão permeia os nossos legisladores, permeia aqueles que definem o nosso futuro e conduzem a erros clamorosos. O senhor estava comentando sobre a administração Haddad, o quanto enfeiou a cidade. E, mais do que enfeiar a cidade, ela tomou decisões horríveis, lamentáveis, sob o ponto de vista urbanístico. As principais cidades do mundo,
e aqui eu quero colocar um paralelo naquelas que tiveram desenvolvimento concomitante, simultâneo a São Paulo. Então, vamos pegar, por exemplo, Hong Kong, Seul, Xangai, e outras, Singapura e outras da Ásia, principalmente, e sem esquecer Cidade do México, Lagos, da Nigéria. Todas elas adotam um partido que é fundamental para o seu desenvolvimento, que é o adensamento nas regiões que têm boa infraestrutura. Por quê? Para facilitar a mobilidade urbana, facilitar a vida de todos que vivem nessas cidades. Aqui, por um motivo ideológico, porque acha-se que o empresário imobiliário vai ter lucro, que o especulador, aliás, não é nem empresário, o especulador imobiliário vai ter lucro, que o terreno isso, o terreno aquilo, tenta-se diminuir a capacidade de construção possível nesses terrenos, nessas propriedades. Com isso, a cidade deixa de aproveitar como deveria os seus bons espaços. Isso é importante para vocês, principalmente que estão se formando logo e vão enfrentar esse desafio daqui para frente. Deixa-se de aproveitar os bons espaços que a cidade oferece para jogar a cidade cada vez mais horizontal, para locais cada vez mais distantes. Nós estamos hoje, com esses erros clamorosos, nós estamos com uma mobilidade cada vez mais difícil. As pessoas não conseguem mais viver, aliás, morar em São Paulo, porém tem que trabalhar em São Paulo. Então vão viver nas cidades vizinhas, porque algumas das cidades vizinhas oferecem talvez mais condições de preço, porque tem o metro quadrado vendido com melhores condições, em função de legislação mais adequada, e isso é uma catástrofe para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. E onde eu quero chegar? Novamente, decisões radicais tomadas com conteúdo ideológico total. E é nossa responsabilidade, como bem apontou o nosso presidente Flávio, nos insurgirmos contra tudo isso, colocarmos os nossos pontos de vista, pôr o dedo na ferida e dizer onde estão os erros e fazer com que as nossas ideias possam ser ouvidas e, pelo menos, discutidas, para que a gente chegue, e aqui não estou nem falando de nós enquanto empresários, enquanto executivos, nós como cidadãos que amamos esse país, que nós possamos ter um país melhor. Celso. Falar depois disso que o Basílio falou é complicado, né? Mas só para pensar um pouco, né, doutor Adolfo? Esses 13 anos aí que o Flávio tão competentemente colocou no discurso de posse, eles tiraram da cidade de São Paulo o aproveitamento que era possível se ter nos terrenos, né? Primeira vez em 2003, passando toda a cidade praticamente para índice 2, em 2014 passando toda a cidade para índice 1, né? E gentilmente estão vendendo a outorga, né, que eles retiraram do empresariado. Mas eu pedi a palavra para falar algumas coisas aqui. Primeiro que eu estou, vamos dizer, uma emoção muito grande ouvir uma pessoa como o doutor Adolfo Lindenberg, né? Eu acompanho o mercado imobiliário, doutor Adolfo. Estava lembrando aqui com o Ricardo, eu acompanho há 40 anos, quando entrei na Caixa Econômica, ainda muito menino, né? E faz 40 anos que eu venho acompanhando esse mercado. E pessoas como o senhor, como Takaoka, como Alfredo Matias, como Anuarinde, como Tito Melos Arvos, né? São pessoas que precisam sempre ser lembradas e homenageadas pelo mercado imobiliário, né? E ouvindo o senhor hoje, né, e olhando o que aconteceu nos últimos 10 anos no mercado na cidade de São Paulo, uma cidade que chegou a vender 43 mil imóveis em 12 meses, e que nos últimos 12 nós vendemos 20 mil imóveis, né? Eu estou amanhã fazendo uma coletiva de imprensa com o Flávio Amari, com o Cláudio Bernardes, Emílio Callas, para toda a imprensa aqui, lançando um anuário de 150 páginas aqui sobre o mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Ela só é a cidade que ela é e só teve a pujança que ela teve, né,
por causa de pessoas como o senhor. Muito menos, e isso explica muito, porque olhando para trás hoje pelo retrovisor, essa questão de abertura de capital é uma, vamos dizer, uma questão muito, muito forte para o nosso setor. É uma questão, não é forte a palavra certa, mas foi uma coisa assintosa essa questão de abrir o capital e imaginar que uma empresa como a PDG pôde, no ano de 2010, lançar 42 mil unidades, né, pelo país, e a gente já percebia que isso não podia dar certo. Então, eu vou tirar dessa reunião aqui, além de ter ouvido a história de uma pessoa que ajudou a construir esta cidade, e eu não sei se a sua empresa e o senhor hoje têm a magnitude do que é 700 empreendimentos, né? Eu diria para o senhor que são os 2 últimos anos de lançamento imobiliário na cidade de São Paulo, né? 7 milhões de metros quadrados hoje, na cidade de São Paulo, são equivalente a aproximadamente, se eu fizer a conta do preço médio do mês passado, é equivalente a aproximadamente 56 bilhões de reais, 9 mil metros, 9 × 7, 63 bilhões de reais de preço de venda, né, de área útil. Mas, mais do que isso, eu gostei muito de uma coisa que o senhor falou, e vou pegar isso, depois vou provocar a Carolina, o Sérgio Mauad, né, e provocar o nosso presidente Flávio Amari, e quem sabe a gente fazer aqui a cada mês, né, da mesma forma que nós temos uma pessoa do mercado imobiliário que faz um show de jazz toda a última sexta-feira do mês ali no Itaim, né? Estive lá assistindo um tango a sexta-feira retrasada, né? Fazer aqui um uísque no Secov para que pessoas como o senhor, né, possam contar a história, né? Menos hoje é importante de como, né, tem importância, mas menos hoje é importante a gente saber quais são as novas tecnologias para vender, né? Na sua época era difícil, eu acho que não existia esse negócio da gente chegar na padaria para tomar o café da manhã, ter uma pessoa distribuindo um folheto, né? Ou na porta do cinema, ou em todas as ocasiões da vida da gente, né? Era uma venda mais boca a boca, mas pessoas como o senhor, pessoas como outros ícones, né? O Samuel Con, e todo mundo que fez essa instituição tão importante aqui, ter essa visibilidade que tem, eu acho que é muito importante para esses jovens que estão aqui conhecer essa história e conhecer esse amor, né? Dar uma volta pela cidade e ver o que o senhor estava falando de mestre de obras, verdadeiros artistas, né? Que ainda a gente tem uns exemplos na cidade, no centro da cidade, né? De obras de artes que eram feitas. Então, eu queria agradecer ao senhor pela disposição de vir aqui e queria deixar com a Carolina e com o Sérgio Mauad essa sugestão de a gente, nós estamos fazendo 70 anos esse ano, o Secov, né? São 70 anos, e é muito importante que pessoas como o senhor e pessoas que tenham tido uma importância na cidade de São Paulo, como o senhor tem até hoje, porque até hoje tem um Lindenberg, é um status, né? Morar no Lindenberg continua sendo um status, é motivo de muito orgulho para nós. Muito obrigado, viu, doutor Adolfo? E que o senhor volte aqui, daqui a 10 anos, com 100 anos, né? Como avó do nosso Basílio, né? Para contar um pouco mais de história para nós. Muito obrigado, viu? Celso. Achei ótima a ideia sua de começar o esqueto lá no Itaim. Essas instalações são maravilhosas, mas meia hora para chegar lá. Lá no Itaim é o centro nosso. E você, melhor do que ninguém, você conhece São Paulo, em mercado imobiliário está na palma de sua mão. Então, tome a iniciativa. Mais alguma? No Dia da Mulher, né? Aliás, parabéns a todas as mulheres hoje, em nome da Maria. Parabéns às mulheres. As mulheres, eu acho que traz a luz, a criança a beleza e o homem a firmeza. Tudo é necessário, né, gente? Bom, só fechando um pouquinho e complementando,
se com humildade suficiente eu possa fazê-lo, das palavras do Celso, do Basílio. Doutor Adolfo, muitíssimo obrigada pelo seu legado, mas mais do que o seu legado, a sua presença é mais importante do que o seu legado. Então, isso são para poucas pessoas. E é fácil olhar o que você fez hoje. O difícil é ter feito. E eu acho que tem uma frase, aliás, eu não acho, eu tenho certeza, sendo um pouco prepotente, mas eu tenho certeza que tem uma frase de Benjamin Franklin que muito tem a ver com a sua pessoa. Ele dizia o seguinte: bem feito é melhor do que bem explicado. Muito obrigada. Muito obrigado. Você pode... Tem um microfone? Você pode levar o microfone? A Lu está chegando. Primeiramente, boa tarde. Me chamo Daniele. Quero, primeiramente, agradecer pelo convite do Secov que foi aberto para os alunos da FAAP. Espero que, futuramente, outros encontros possam acontecer para que, realmente, essa visão do mercado de quem já trabalha possa se estender para os alunos que são como nós que estamos aqui hoje, ter essa visão. A minha pergunta seria sobre o que a gente aprende hoje na faculdade e o que a gente debate em quase todas as matérias é em questão ao uso de recursos que nós temos, escassos. A construção civil, como o senhor havia falado no começo, ela é muito almejada, muito apedrejada por conta da sustentabilidade, por conta da questão ambiental. Então, assim, diante do que o mercado já enfrentou, diante do que o mercado espera, diante do que o setor civil já enfrentou, e diante do que o mercado, do que a gente tem que oferecer para o mercado, qual seria a solução? Tanto falando da redução do metro quadrado de edifícios, de apartamentos hoje, e tendo que atender à expectativa do mercado. Ei, vocês vão ou não vão reduzir o uso de recursos, que é o que tanto se espera de todo o setor hoje? O que nós deveríamos buscar? Porque a gente sabe como é difícil, mas seria quebrar paradigmas. Essa é uma dúvida que eu tenho. Assim. Tem o seguinte, os problemas hoje são tantos. Outro dia, conversando com um amigo meu enteado que está aí, o Marcelo, os problemas são tantos que não se tem solução para isso daqui. Como você falou há pouco, nós precisamos fazer uma mudança geral no país. Eu não tenho a solução para dar. Precisa mudar a mentalidade, precisa acabar com esse... ter uma estabilidade na economia, acabar com esse viés anti-empresarial, a juventude novamente acreditar no Brasil, porque muitas vezes a pessoa pensa que acredita, mas não acredita. Isso que é o pior que tudo. Então a gente vê na juventude de hoje um desânimo. Né? Então eu lamento muito, sua pergunta é muito boa, mas não tem solução. Viu? Então a única coisa a fazer é coragem, vamos remar para ver se passamos. Uma pergunta dele, depois passar para o Léo para a gente poder encerrar. Boa tarde a todos. Meu nome é Arthur. Boa tarde, senhor Adolfo. Também quero agradecer aí a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, ouvindo da sua experiência, conhecendo todas essas pessoas importantes aqui à nossa volta. E durante a sua fala, eu comecei a pensar enquanto nossa cultura, não só no nosso país, mas principalmente no nosso país, que está em crise política, ideológica, financeira, enfim, que a gente precisa, talvez, eliminar alguns ismos, né, que são o sufixo da doença, né, do radicalismo. Né. É igual esse viés anti-empresarial, o viés ambientalista, que também coopera com isso, coopera contra uma evolução. Porque, assim, nós precisamos, inclusive, transformar a concepção do que é evolução, do que é a mudança, do que é o progresso. O progresso real ele deve ser sustentável. A gente nem precisa falar sustentável, porque está implícito. Né? Então, assim,
eu fico feliz de estar aqui e da gente estar conversando sobre esses temas e ver que a nossa classe ela pode se unir por bens maiores e também lutar contra esses ismos, né? De que forma? Dando exemplos, tentando ser inovadores nos nossos projetos, tentando pensar de uma forma, desde a concepção até a demolição do nosso projeto, que ele tem que ser algo perene, que ele tem que ser algo importante, que ele deve sim ajudar as pessoas, ajudar o meio ambiente. E também, talvez, mudar um pouco a nossa concepção em relação ao que é ser empresário, em relação a esse status. Mudar o que é o status. Talvez o status hoje seria ter outras coisas, igual você falou, em vez de ter uma casa, um apartamento gigantesco, mas é um apartamento que lhe serve bem, que tem a sua característica, o seu jeito de viver. A gente precisa pensar mais agora no que é necessário para nós e pensar menos em apenas esbanjar aquilo que nós temos. E eu agradeço aí a oportunidade de estar te ouvindo. Foi muito legal ver que o senhor está tão bem, né, depois de tanto tempo atuando, e espero que nós todos tenhamos a oportunidade de chegar perto do senhor um dia. Muito obrigado. Ótimo, eu fico satisfeito por esse é o pensamento positivo da juventude. Com todos os problemas, com suas dificuldades, vamos em frente, como você falou. Tá bom? Tá,